galera, meu nome é Bobby Dewitt e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha carreira literária. Na verdade, eu quero começar uma série de vídeos falando um pouquinho sobre vários momentos da minha carreira como escritora, e aí eu decidi começar por esse vídeo falando um pouquinho sobre fanfic. Na verdade, quem tá gravando o vídeo aqui comigo é a Gui, que é a minha agente literária. Dá oi pras pessoas, Gui. Oi. Tá oi direito. Oi, gente! Se você caiu aqui de paraquedas, você não sabe quem que eu sou, assim, né? Tipo, por que ela tá falando de carreira literária? Às vezes me conhece só pela galera do K-pop. Eu sou escritora já faz alguns anos, acho que desde 2009, de forma profissional. Eu tenho 9 livros lançados, até o momento que esse vídeo, né, tá no ar. E, na verdade, eu comecei tudo isso escrevendo fanfic, e é por isso que eu queria contar um pouquinho dessa história aqui pra vocês. O que é fanfic, Babi? Pra quem não sabe, antes de tudo, fanfic são aquelas histórias na internet que são, na verdade, contadas de fãs pra fãs. Onde você é fã de alguma coisa, você pode ser fã de um artista, de uma música, de um livro, de um filme, de, sei lá, de qualquer outra coisa, e você reconta aquela história de uma forma diferente, ou reconta a história dos personagens de uma outra forma, ou você faz um spin-off daquela história, enfim, você tem que usar alguns dos elementos que já existem, que já foram criados por alguém, e você recria a história da sua forma, e outros fãs também daquela história, eles vão ler e vão se identificar e tudo mais, e é isso que a gente normalmente chama de fanfic. Bem resumido, né? Faustão com a Selena Gomez. Tipo Faustão com a Selena Gomez, exatamente. Tipo a grande fanfic da internet do Faustão com a Selena Gomez, né? Vamos começar lá atrás, assim, rapidinho. Eu falo pra caramba, mas eu vou tentar fazer um resumo de tudo. Eu comecei a ler muito cedo e eu sempre gostei de ler muitos livros. E eu lia muitos livros desde novinha, com 12, 13 anos eu lia pra caramba. E daí eu fui morar em Alto Paraíso de Goiás, né, quando eu tinha... Foi na época dos anos 2000, assim, na época do bug do milênio. E eu fui morar em Alto Paraíso e, como eu gostava muito de ler, lá não tinha livraria. Meu pai tinha que ficar mandando livros do Rio de Janeiro pra lá, pra mim, por correio. E naquela época foi quando tava o boom do Harry Potter, e eu já tinha lido o primeiro livro, se não me engano, e daí eu comecei a guardar os livros de Harry Potter pelos correios, porque meu pai enviava sempre que lançava um livro novo pra mim. Acontece que, como não tinha livraria, as pessoas às vezes na cidade não tinham muito costume de ler, eu acabava lendo Harry Potter sozinha e eu não tinha com quem comentar, com quem, sabe, discutir, debater e surtar e falar dos meus personagens favoritos, da minha casa de Hogwarts, que, by the way, é a Sonserina. E eu não tinha com quem ficar conversando. Então, naquela época, a internet ainda era uma internet discada. Eu não sei se você vivia nisso, né, se você teve essa experiência da internet discada. Mas era muito difícil entrar na internet, você tinha os horários certos, era uma internet cara e tudo mais. Mas foi onde... porque eu ocupava o telefone, né? Então era bem mais difícil. Mas foi onde eu encontrei pessoas que gostavam de Harry Potter e que podiam falar sobre isso junto comigo. E que podiam debater as histórias junto comigo. E foi daí que eu encontrei fóruns e vários sites. Na época tinha o Três Vassouras, tinha Corujas de Hogwarts, tinha um monte de sites que hoje em dia, né, não existem mais, alguns que ainda estão por aí. Mas os fóruns de fanfics eram muito populares e eu encontrei então essas pessoas que, além de discutir comigo o que estava acontecendo nos livros de Harry Potter, elas também escreviam as suas versões das histórias e talvez colocando elas mesmas dentro do universo da J.K. Rowling, né? E aí eu descobri o RPG, assim, eu já jogava RPG antes, mas eu descobri o RPG dentro do mundo do Harry Potter. Fiz muitos amigos, inclusive, que estão comigo até hoje, né? Que são meus amigos até hoje. Eu não! A Gui tinha vergonha, né, Gui, da gente andando vestido de Harry Potter pelo shopping, porque a gente fazia um RPG bem live action no shopping com 20 anos. Ninguém precisa saber a idade exata que isso acontecia. Enfim. Mas então foi quando eu consegui fazer amigos que tinham que debatiam isso comigo, né, que conversavam sobre uma coisa que eu gostava muito. E aí, descobrindo as fanfics, eu comecei a querer escrever também as minhas próprias fanfics pra poder colocar pra fora as minhas ideias sobre o mundo de Harry Potter. E aí foi quando eu acho que eu comecei a escrever pras outras pessoas. Porque até então eu gostava de escrever as minhas próprias histórias, eu gostava de escrever textos e tudo mais, mas era sempre pra mim, eu não tinha pretensão nenhuma em ser escritora, em fazer carreira de escritora e tudo mais. Eu só gostava de ler e gostava de escrever, e era isso. E eu, na verdade, nunca tinha pensado em escrever pras outras pessoas. E aí foi quando eu descobri que eu gostava disso, né? Eu escrevi algumas das histórias que algumas estão até hoje aí na internet. Eu tenho um codinome que eu usava e quem sabe eu conte pra vocês um dia esse codinome, que tá aí no fanfiction.net ainda algumas histórias.
ninguém precisa saber do sobrenome, enfim, deixa pra lá. Mas eu comecei a colocar pra fora e eu comecei a descobrir que as pessoas gostavam das coisas que eu escrevia. E isso me trouxe uma outra visão até de mim mesma, assim, das coisas que eu gostava, das coisas que eu fazia. E eu descobri, na verdade, nas fanfics um amor muito grande por escrever e por entreter as pessoas. E eu acho que foi uma forma muito importante pra mim de colocar pra fora alguns sentimentos, sabe, de solidão e de quando você é adolescente, você tem muitas coisas pra falar e você quer muito debater, e naquela época a gente não tinha muitas redes sociais, como hoje em dia e tal, então eu acho que foi uma forma de escape que eu encontrei nas fanfics. Eu sei que as fanfics até hoje são formas de escape pra muita gente, tanto pra quem escreve quanto pra quem lê. E isso me ajudou pra caramba. E mesmo escrevendo fanfic, eu nunca tinha pensado, eu vou virar escritora, né, tipo, de livros, e vou ter uma carreira e viver disso e pagar minhas contas com os livros e tudo mais. Eu só gostava de fazer isso por diversão. Então eu comecei escrevendo várias fanfics de Harry Potter, até que começaram a continuar a sair os livros, a gente fazia várias teorias e tudo mais, ia pra eventos, discutia as fanfics, e algumas fanfics ficaram incrivelmente famosas, né? Fanfics tipo da Flora Fairfield, quem acompanhava desde aquela época, as fanfics da Frinny, as fanfics da Diana Pralon e tudo mais, ficaram famosíssimas na época, e foi muito bacana acompanhar esse tipo de coisa. E daí das fanfics do Harry Potter é óbvio que eu fui passando para outras fanfics, porque a gente não se aguenta, né? E eu sempre fui muito fã das coisas. Quando eu sou fã, eu sou tipo muitíssimo fã. Chata. Eu sou fã chata, sou a típica fã chata e insuportável, que coleciona tudo e que obriga todo mundo à volta a gostar também, que só fala disso e que enche o saco e usa camiseta e blá, e coisas assim. Então, como eu sou muito fã de muitas coisas, eu acabei levando as fanfics pra outras coisas, né, que eu gostava, como as boy bands, os grupos, as bandas, né. E eu comecei a gostar de McFly na época, na verdade de Westlife na época, talvez também não seja da idade da época de vocês. E foi com Westlife que na verdade eu comecei a aprender a ler e escrever em inglês. Isso é uma coisa que eu tava lembrando esses dias, é bem bizarro, que a Maia me ensinava a corrigir os meus textos em inglês e a escrever com as fanfics de Westlife, então beijo Maia. E depois eu fui pro McFly, e daí com o McFly eu acho que realmente começou a minha ideia de realmente investir nas minhas fanfics de uma forma um pouco... ainda eram diversão, mas eu comecei a investir um pouco mais nisso como algo que realmente ocupava o meu tempo, que eu gostava muito de fazer e que era muito agradável, mesmo a minha vida já estando uma vida pós-adolescente. Eu já tinha 20 anos, sabe? Eu já tinha 18 pra 20 anos. Então, com o McFly, eu, junto com algumas amigas, a gente criou o Fanfic Addiction na época, que foi, na verdade, o primeiro site de fanfics interativas aqui no Brasil, né? Naquela época a gente só tinha sites como alguns dos que existem hoje em dia, que você lê com nomes os personagens e tudo mais. Naquela época, e a gente acabou criando esse sistema, a gente trazendo, né, de outros sites internacionais esse sistema onde você coloca o seu próprio nome e você cria a história com você. Então você bota o seu artista favorito, e você coloca o seu nome, o nome da sua amiga, o artista que ela gosta, e você monta a fanfic de acordo com quem tá lendo. E isso foi uma coisa muito bacana. E foi muito importante, eu acho, também, pra criar uma interação, tipo, criar uma identificação do leitor com as fanfics naquela época, que ainda não eram muito populares. Então isso popularizou bastante as fanfics aqui, inclusive fanfics de banda ou fanfics mais adolescentes, porque eu acho que as de ficção científica já eram muito populares e tudo mais. E daí com McFly Addiction eu continuei escrevendo algumas histórias e tal, e uma dessas primeiras fanfics que eu escrevi chamava Sábado à Noite. E eu resolvi criar essa história baseada em várias músicas do McFly. Então, cada capítulo tinha uma música do McFly que contava a história do que estava acontecendo com os personagens. E pra mim era muito divertido, porque eu dormia às vezes pensando e ouvindo uma música pensando, essa cena pode dar super certo na história dos personagens e etc. Eu acabava atualizando a fanfic, tipo, toda semana tinha um capítulo novo e etc. Porque você tem que manter o seu leitor sempre alimentado com alguma história nova, com alguma coisa nova. E como era capítulo por capítulo, também você não podia ficar deixando as pessoas, né, tipo, sem história nenhuma durante muito tempo. Então você tinha toda
existe todo um acompanhamento que você precisa ter quando você escreve uma fanfic, né? Todo um comprometimento, uma responsabilidade com o seu leitor, porque não é só, né, escrever o livro e o livro tá ali, a pessoa escolhe e lê o livro inteiro e depois vai comentar com você. Realmente você tem esse acompanhamento de cena por cena, capítulo por capítulo. E eu acredito que pra mim, e eu sempre falo muito disso, foi algo muito importante na minha formação como escritora, porque eu aprendi algumas coisas muito importantes. Como, por exemplo, eu aprendi a lidar muito com crítica das pessoas com o que eu escrevo. É difícil até hoje em dia, quando às vezes você lê uma coisa e diz assim, a pessoa diz, você tá escrevendo uma porcaria? Às vezes é difícil, claro que é. Sempre ouvi uns comentários assim, não é, né, nem sempre é muito fácil, mas eu aprendi a lidar com isso de uma forma bem mais fácil por conta dessa época, porque eu escrevia um capítulo da história, eu colocava na internet, e quando você coloca na internet as pessoas, né, basicamente falam o que elas querem falar. E até era muito interessante ver a visão de cada pessoa, de cada leitor com a história naquele momento. Então, às vezes eu tinha no mesmo capítulo comentários tipo, eu amei o que tá acontecendo com a personagem principal, e aí tinha alguém que comentava, eu odiei, sabe, porque parece uma história da Hilary Duff. Eu nunca vou esquecer esse comentário, na verdade eu tenho salvo ele em print até hoje, alguém que comentou isso e foi muito marcante pra mim, porque eu adoro a Hilary Duff. Eu pensei, eu odiei porque parece uma história da Hilary Duff, eu fiquei tipo, tá, mas isso eu não entendi, sabe, tal. Mas é engraçado, é divertido e curioso você ficar entendendo, na verdade, a forma como a sua história atinge pessoas diferentes porque eu acho que esse é o objetivo. Quando a gente escreve pras outras pessoas, a gente não tá escrevendo mais pra gente, quando a gente coloca a nossa história pra fora, a gente não escreve pra gente, a gente tá escrevendo para um leitor, para uma pessoa que a gente não conhece, ou na verdade, na teoria, uma pessoa que a gente teria que conhecer um pouco as características principais, por isso que a gente chama até de público-alvo, né? Então foi muito interessante para que eu estudasse o meu público-alvo, para que eu soubesse quem eram as pessoas que gostavam das minhas histórias, com que tipo de personagens e artistas e enfim, fandoms que essa pessoa se relacionava, então foi muito bacana. E também para ir ajustando as minhas histórias de acordo com o que eu lia, o que as pessoas sentiam dela. Então, a fanfic você ainda tem esse tipo de coisa. Você pode... então essa cena aqui as pessoas não gostaram, talvez eu não refaça essa cena numa próxima vez, ou então talvez no próximo momento eu possa consertar alguma coisa que realmente... Porque às vezes você lê uma crítica, e a crítica às vezes ela não é uma crítica construtiva, e você pensa, ok, essa crítica não precisa viver comigo. Mas às vezes é uma crítica realmente muito construtiva, ela é muito importante e te ajuda a melhorar a forma como você escreve para um próximo capítulo, então isso me ajudou pra caramba. Na verdade, a segunda coisa seria que eu já falei aqui antes, que me ajudou muito a melhorar minha forma de escrever, a entender o meu público-alvo, que, como eu falo pra caramba, eu acabei falando tudo no número 1 ali e tal, mas eu acho que todas essas coisas foram muito importantes pra que hoje eu tivesse uma visão de livros muito diferente, para que eu tivesse uma visão do mercado e do público-alvo muito mais abrangente. E eu sempre, quando falo das fanfics, sempre quando eu falo de livros, e na verdade e eu chamo muitas fanfics de escola para escritor, uma coisa meio assim, eu sempre indico escrever e ler fanfics para entender toda essa gama, né? Para entender tudo isso, assim, não só entender o seu público, mas também talvez treinar a sua história. E também, outra coisa que é importante é criar um fandom, né? Você criar pessoas que gostem das suas histórias, que se interessem pelas coisas que você gosta de escrever ou pelas coisas que você gosta de ler, ou enfim, por coisas que você compartilha. Então essa parte também é muito importante para quando você for lançar o seu primeiro livro, você já ter pessoas que te acompanham. Pra mim foi extremamente importante quando em 2009, final de 2009, eu decidi lançar essa fanfic Sábado à Noite como um livro independente. Daí eu vou fazer em breve um vídeo falando só sobre como foi como pra mim foi o desbravamento aí de encarar uma escritora e pensar, a partir de agora eu quero ser escritora de livros e transformar essa fanfic num livro independente. Mas as fanfics foram uma parte importantíssima da minha carreira como escritora. Enfim, eu acredito que eu não estaria hoje trabalhando de forma profissional com o mercado literário se eu não tivesse lido fanfics e escrito fanfics desde aquela época.
me ajudou pra caramba. E eu sempre indico, eu acho que se você escreve fanfic, se você tem também se você se identificou com algumas das coisas que eu falei sobre escrever e ler fanfics, acho que você entende como que isso, eu acho que te transforma ou te melhora como escritor, né? E, enfim, eu acho que fica aí minha dica se você quiser aprender aí, se você quiser, né, talvez virar escritor no futuro, que as fanfics é uma boa passagem aí pra você. Muita gente pergunta ainda se eu ainda leio fanfics, né? Tipo, se eu acompanho fanfics. Eu continuo acompanhando algumas fanfics, alguns escritores de fanfics que eu já acompanhava há bastante tempo. Claro que eu não consigo ler com a frequência que eu lia antes, eu não consigo escrever com a frequência que eu escrevia antes, mas é uma coisa que eu ainda acompanho, inclusive algumas fanfics de K-pop também hoje em dia. Então, na verdade, se você tá assistindo esse vídeo aí, se você lê fanfics, deixa nos comentários pra mim, dá uma indicação de uma fanfic que você curte, ou se você for escritor de fanfic também, indica a sua fanfic, que eu quero conhecer, né? Eu sei que tem muita gente que deve estar assistindo esse vídeo que também gosta e que talvez se interesse em conhecer as suas histórias. E se você também tiver qualquer outra dúvida sobre isso, sobre fanfics ou sobre como foi começar a escrever essas fanfics e tudo mais, deixa aí nos comentários pra mim. Porque eu sei que tem algumas perguntas muito clássicas do tipo, como que eu faço pra divulgar a minha fanfic, né? Tipo, como que eu divulgo pra um público maior e etc. E tem algumas pequenas coisinhas, na verdade eu vou passar bem rápido pra vocês alguma desses pontos, que são muitíssimo importantes quando você quer divulgar a sua própria história, sem ficar mandando spam pros coleguinhas, porque às vezes é uma coisa muito chata você ficar, né, comentando as tuas fanfics com spam da sua... Lê aqui a minha história. E na verdade hoje em dia a gente tem o Wattpad, que tem muita gente que escreve, né, fanfic pra lá, e algumas outras plataformas. Mas uma forma muito importante de você se divulgar e de você ajudar a divulgar a história dos coleguinhas e você ajudar a movimentar também esse mercado de fanfic é você realmente lendo e comentando as fanfics das pessoas. Também é muito complicado você querer escrever as suas histórias e querer só que as pessoas leiam as suas histórias e seja um vem a mim eterno. Isso precisa existir, precisa ter essa troca precisa existir. Então é muito importante você ler as outras histórias das outras pessoas, até pra você conhecer, né, outras coisas e outros tipos de escrita. A mesma forma como é importante você comentar. E quando você comenta, o seu nome tá lá, deixa o seu nome de escritor de fanfic, né, no comentário. E aí as pessoas podem ir até você, elas vão querer... comentar de volta, ou conhecer, ou saber um pouco mais de você, e isso pode levar novos leitores pra você também. E é óbvio que usar as redes sociais a seu favor sempre ajudam muito, criar uma fan account, né, do seu artista favorito no Twitter, ou alguma coisa, e daí você sempre comentar e falar dessa fanfic. Eu vejo muita gente fazendo isso com o K-pop e tem funcionado pra caramba, ajuda bastante a você juntar pessoas que gostam dos mesmos artistas que você e obviamente que talvez aí, né, talvez leiam as histórias que você gosta de escrever sobre esses artistas. E se você for leitor de fanfic, também funciona dessa mesma forma, divulga as fanfics dos autores que você curte, né, divulga nas suas redes sociais, ou deixa sempre comentários, porque isso ajuda muito, isso ajuda a impulsionar tanto ele como escritor para que ele continue escrevendo, porque é um trabalho bastante solitário de se fazer, né, então ter esse feedback é muito importante e você movimenta também esse pequeno mercado para que as pessoas e seus escritores favoritos não parem de escrever. Bom, gente, eu acho que é isso, então. Esse vídeo fica por aqui, ficou um pouco maior do que eu gostaria que ficasse, mas, né, vamos lá, a gente faz um próximo vídeo, então, respondendo algumas perguntas de vocês, se vocês ainda tiverem algumas, né, deixem nos comentários, como eu falei. O próximo vídeo, provavelmente, sobre isso vai ser sobre o livro Independente, que eu lancei da fanfic de sábado à noite. E eu acho que é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!